Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e os recém-nascidos deitados na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, pelo sacerdócio, desejo também cumprimentar os religiosos, as religiosas que se encontram presentes, os membros das novas comunidades. Cumprimento igualmente os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, aqueles que pertencem a esta paróquia, aqueles que pertencem a outras comunidades paroquiais que vieram estar conosco, como também os irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. A festa que hoje nós estamos celebrando, nesse primeiro dia de 2024, nos remete à história passada no Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, a graça que recebemos no Novo Testamento. Faz com que a gente recorde a história de 2 mulheres distintas e, ao mesmo tempo, uma única história, que é a história da misericórdia e do amor de Deus. Pois bem, vamos aos fatos para que nós compreendamos a beleza do que hoje nós estamos celebrando. Se a gente vai ao livro do Gênesis, que abre o Antigo Testamento, primeiro livro que nos é oferecido da palavra de Deus, nós vamos encontrar ali algo muito bonito e que nós devíamos guardar no coração. É a alegria de Deus diante da sua obra. Estamos no capítulo 1 do livro do Gênesis. Se a gente prestar atenção naquela linda poesia, nós vamos ver que Deus vai sempre dizer, depois de criar, a obra que estava diante dos seus olhos, e Deus viu que era muito bom, e Deus fez o luzeiro, e Deus viu que tudo era muito bom, e Deus criou a terra, e Deus viu que tudo era muito bom, e Deus criou os pássaros, e Deus viu que tudo era muito bom. Deus se anima diante da sua criação, Deus se sente feliz diante da sua obra de arte, que é, inegavelmente, a criação de todo o universo. Mas existe um versículo no capítulo 2 que mostra algo diferente, quando Deus vai dizer, só tem um momento em que Deus parece não estar satisfeito, e ali vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só, e por isso Deus vai criar para o homem uma companheira inseparável. A palavra que aparece ali no livro do Gênesis, da língua hebraica, ela é muito bonita, é a palavra Ezer, e a palavra Ezer significa auxiliar. Ela não tem um significado que hoje nós temos de auxiliar, porque Deus, quando cria a mulher, Ele vai simplesmente dizer: eu vou preparar uma auxiliar para o homem. A gente pode imaginar que auxiliar seja auxiliar de serviços gerais, auxiliar de enfermagem, auxiliar de alguma coisa, mas essa palavra, ao longo dos séculos, foi perdendo, o seu significado. Auxiliar significa alguém que possa abrir caminho. Auxiliar significa alguém que seja capaz de vencer todas as barreiras para que a obra possa ser realizada.
Não é à toa que quando a gente reza o ofício divino, a primeira palavra que a gente diz sobre Deus é: vinde, ó Deus, em meu auxílio. Portanto, Ele é nosso auxiliar. E para Deus, no Antigo Testamento, essa palavra vai ser utilizada durante 16 vezes. 4 vezes vai ser utilizado para um exército em ordem de batalha, e 2 vezes essa palavra vai ser utilizada para a mulher, e nenhuma vez vai ser utilizada para homem. Portanto, as mulheres serão colocadas num patamar mais elevado, e é assim que vai nascer Eva, não é? A primeira vivente feminina da face da terra. Ela será chamada auxiliar, não porque ela possa parecer que ela está atrás da obra do homem, muito pelo contrário, para que, estando ali ao lado, pela força que as mulheres têm, ela abra caminho, vença as dificuldades daquilo que o homem pode ter, e sendo uma companheira fiel ao lado dele, e ele companheiro fiel ao lado dela, possam realizar plenamente a obra do Altíssimo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, em meio à obra maravilhosa que Deus, não é, havia realizado, houve um fato péssimo, através de uma péssima escolha. E, aliás, cada um de nós é responsável por suas escolhas, e as escolhas que fazemos têm consequências. Foi o que aconteceu. Vejam só, havia uma mulher prometida em casamento ao homem. Essa mulher não tinha pecado. A essa mulher aparece um anjo, e essa mulher, através da graça dada por Deus, né, ela vai viver no paraíso. E o nome dessa mulher é? Não, é Eva. Não é interessante, não é? A gente pode imaginar, mas Eva estava prometida por Deus a Adão. Eva não tinha pecado, afinal de contas, a primeira mulher a ser criada não trazia as marcas do pecado, porque o pecado ainda não existia. Essa mulher desejava resgatar, né, dar para nós o paraíso, porque Deus a colocou ali. A essa mulher aparece um anjo, mas um anjo decaído. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus havia dado uma ordem para ela, como dá uma ordem para nós. E que ordem é essa? Não se aproxime do pecado. Era apenas isso. O fruto lá da árvore que estava no centro do paraíso era apenas uma árvore no meio daquilo tudo. Eles podiam experimentar de todas as coisas, a alegria de conviver com os animais. Eles sabiam que se um dia envelhecessem e fechassem os olhos, a morte não seria algo dramático, apenas uma passagem tranquila e alegre, outra vez para o coração de Deus. Tudo foi preparado com carinho pelo Senhor. Porém, Deus disse: não se aproxime, não experimente esse fruto. Mas, no meio daquilo tudo, sabemos, aparece a serpente. E aí, a confusão vai se dar exatamente por causa disso, né? Como a Eva, não é? Essa palavra que vai ser dita diversas vezes, não é? Desejando o inimigo, que é o diabo, na verdade, que apareceu, um anjo decaído, mostrar para ela que ela seria como uma deusa, que ela seria poderosa, Adão também, e que eles não precisariam de algum modo mais de Deus, porque eles encontrariam todas as respostas. Diante daquilo tudo, o que é que vai acontecer, não é? Ela experimenta do fruto do pecado, e a miséria ingressa na história da humanidade. Por causa disso, as mulheres serão massacradas ao longo do tempo, porque todo mundo, apontando para Eva, vai apontar para as mulheres, dizendo: foram as mulheres que introduziram o pecado no mundo. E é interessante que essa mentalidade, não é, foi tão distribuída ao longo dos séculos, que São Paulo vai dizer, pelo carinho que ele tinha pelas mulheres, não é? Que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, né? Como a salvação por um outro, Jesus Cristo. Então, as mulheres passaram a ser acusadas de Ezer, ou seja, a auxiliar, a exemplo de Deus, elas passaram a ser, né, vistas como culpadas. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não desistiu da humanidade. Apesar de termos perdido o paraíso, Deus não desistiu de nós. Apesar da primeira criança a ser gerada sobre a face da terra tenha se tornado a primeira criança que nasceu, não é? Caim matou o seu irmão, o que é muito triste. Porém, Deus
não desistiu de nós. E a gente percebe através do livro dos Números, da primeira leitura, que Deus continua a dar a sua bênção. Pede a Arão e aos filhos de Arão, que eram sacerdotes, que abençoe a todos, que dê para todos a alegria e a paz, e continue abençoando esse povo, para que tenha consciência que, se afastando do caminho do mal, encontrará uma resposta por aquele que sempre abençoa o seu povo, o Criador, o Deus Altíssimo. O tempo passou e a humanidade continuou com a cabeça dura, mas Deus, repito, não desistiu de nenhum de nós, e por isso Ele nos envia o seu próprio Filho. Aí vem a mesma coisa, uma nova Eva, uma nova mulher, vai resgatar para nós um paraíso através da sua resposta. Aí eu venho. Havia uma mulher prometida em casamento a um homem, ela era toda pura, reservada desde o início lá de todos os tempos, para realizar a obra que Deus desejava realizar no seio da humanidade. Essa mulher, ela será para nós verdadeiramente um paraíso, porque Deus deseja no paraíso do seu útero ser gerado, a fim de que nós pudéssemos finalmente conhecer a face de Deus através de Jesus Cristo. E nós sabemos, o nome dessa mulher se chama Maria. Se nós compararmos as duas mulheres, nós veremos perfeitamente que o caminho é o mesmo, mas com respostas diferentes. Havia uma mulher prometida, uma era a Adão, outra a José. Aquela mulher vivia no paraíso, a virgem recebeu o paraíso dentro de si. O anjo aparece a primeira, o diabo. A segunda é o anjo Gabriel, vindo da parte de Deus. Eva experimenta do fruto do pecado. A Virgem Maria, através daquela palavra que foi dita por Isabel, nos fará experimentar a beleza do fruto da salvação, que é Jesus Cristo. Bendito é o fruto do teu ventre. Esse fruto verdadeiramente nos dará a salvação e a vida. E é bonito também perceber que, se o filho de Eva matou o seu irmão, o filho da Virgem Maria veio para salvar os seus irmãos. É Deus em nosso meio, é a vida resgatada, é o paraíso que agora nos está sendo dado pela presença de Deus. Se no passado, Deus andava no paraíso com Adão e Eva, agora Deus vem caminhar conosco, estará presente para sempre em nosso meio, pela promessa de Jesus, seja pela Eucaristia, seja pela presença de alguém que necessita de nós, porque Ele disse que se nós dermos um copo d'água, vamos visitar alguém que está aprisionado em algum momento da sua vida, e tantas outras coisas, nos empobrecidos está a face do Senhor, e finalmente através de uma criança. Todo aquele que recebe uma criança em meu nome, é a mim que está recebendo. Portanto, nós temos a presença de Jesus Cristo, como também nós temos verdadeiramente o Senhor em nosso meio, através da Eucaristia, presença real do Senhor no seio da sua comunidade. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta da Virgem Maria foi definitiva: faça-se em mim segundo a tua palavra. E é bonito perceber que quando nós damos uma resposta a Deus, nós temos duas possibilidades: de permanecer fiel a essa resposta ou de viver pela metade. Nenhum de nós nasceu para ser medíocre, ou seja, viver pela metade. Não existe uma mulher grávida pela metade, não existe alguém que case e diga sou casado pela metade, não existe alguém que diga estou vivo pela metade. Nós temos que ser integrais, e foi isso que aconteceu na vida da Virgem Maria. O Evangelho nos fala da presença dessa mulher, da beleza daquela que contempla o seu filho em uma manjedoura, tem todo o carinho, apesar de saber que os homens relegaram seu filho a nascer entre os animais. Quando nós desenvolvemos em nós uma animalidade, a gente expulsa a humanidade de Deus para um lugar onde Ele não devia estar. Quando nós negamos dentro de nós a presença de Deus, porque nós somos templo onde habita o Espírito Santo, a gente renega a Deus a um lugar distante da nossa vida. E assim
ao invés de termos o paraíso, o inferno pode ser a presença constante em nossa existência. Ali estava uma mulher querendo Deus o tempo todo, cuidando de Deus, e aquele que com suas mãos criou todo o universo, com o Pai e o Espírito Santo, agora tem nas mãos da Virgem Maria e de São José o alento necessário que uma criança precisa, o alimento necessário para crescer, a atenção necessária para mostrar os caminhos humanos, recebendo do próprio Jesus a divindade, para que não faltasse à humanidade a salvação que somente Ele, Jesus Cristo, pode nos dar. Assim, a Virgem Maria estava presente no momento crucial desse nascimento. A Virgem Maria estava presente diante do espanto dos pastores ao verem a criança, como nos diz o Evangelho de hoje, meditando sempre sobre todas essas coisas. Era uma mulher reflexiva, era uma mulher que queria aprender, era uma mulher que queria entender, mas era uma mulher de fé. Como nós precisamos ser homens e mulheres de fé. É alguém que no templo resgata o seu filho. É uma mulher também que vai estar presente no momento do primeiro milagre que ele realiza. E esse milagre, sabemos, vem pela sua intercessão. É uma mulher que está presente nos momentos até mesmo que Jesus está sendo perseguido em sua grande missão. Está presente, de pé, segura, não é? Diante da cruz. Está presente também em Pentecostes. Ela também é aquela que está presente na ascensão do Senhor. E finalmente nós sabemos pela história que vai, juntamente com João, levando a lugares distantes a palavra que ela própria acolheu no seu seio, e a palavra que ela agora utiliza, né, através dos seus lábios, para que os homens creiam naquele que, além do seu Filho, é seu Deus e seu Salvador. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem Maria foi o tempo todo aquilo que Deus desejava de Eva desde o Antigo Testamento: auxiliar, não auxiliar para ficar atrás, mas o tempo todo para servir, para se alegrar, como devia ser a nossa vida. Ela repetiu na sua existência aquilo mesmo que Jesus fez quando entrou nessa história humana: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, se tornando, portanto, auxiliar nosso, presença, Deus vivo, para que nós possamos alcançar a salvação. Eis a grande alegria daquele que crê, eis a grande alegria daquele que conhece verdadeiramente a história da igreja. Eis aquele que tem a alegria de dizer, por um fato dito por Isabel, quando afirmou: como pode vir a minha mãe do meu Senhor? Uma palavra importante, Senhor, Kyrios, ou seja, meu Senhor, meu Deus. Por isso que a Virgem Maria é chamada de Mãe de Deus, né? De Jesus Cristo, Deus, e Mãe de Jesus Cristo enquanto homem, porque nós não podemos separar em Jesus Cristo Deus e homem, como queria, né, um homem chamado Nestório, lá no passado, que resolveu dizer que a Virgem Maria era apenas a mãe de Jesus enquanto homem, e não a mãe de Jesus enquanto Deus. Sua loucura foi corrigida, né, por uma reunião de bispos, e finalmente foi proclamada que a Virgem Maria é a Theotokos, ou seja, é a mãe de Deus. Grande graça que nós temos, e aquela que viveu com Jesus Cristo nesta vida é a mesma que no reino definitivo intercede por nós. Aquela que fez acontecer através do seu pedido o primeiro milagre, intercedendo por aquele casal em Caná da Galileia, é a mesma que intercede por nós no reino definitivo. E aí a grande graça daquela que em sua casa, convivendo com o Senhor, porque a sua casa era verdadeiramente um sacrário, 30 anos ouvindo aquilo que Jesus haveria de dizer, do balbuciar de uma criança até quando ele se preparou para a sua grande missão. 30 anos, ninguém nesse mundo ouviu mais palavras de Jesus, conheceu mais Jesus do que a Virgem Maria, e por isso nós a chamamos de bem-aventurada. Ela tinha tanta consciência disso, que disse na Escritura, e isso é palavra de Deus: todas as gerações me chamarão de bendita, de bem-aventurada, de feliz. E é isso que nós estamos hoje fazendo aqui. Feliz é a Virgem
que disse sim à obra de Deus. Feliz daquele que a seu exemplo se abre à obra de Deus. Feliz daquele que ouve a palavra e a segue. Feliz daquele que com consciência se abre à obra daquele que é nosso Deus e nosso Salvador, a exemplo da Virgem Maria, para que um dia, juntamente com ela e com todos os anjos e santos, possam viver esse eterno louvor até o grande dia da ressurreição da carne. Meus irmãos e minhas irmãs, vivamos a alegria do cuidado dessa grande mãe que nos ama. Vivamos a beleza dessa presença que resgata em nós um desejo de aumentar ainda mais a nossa fé. E proclamemos sempre como feliz, como bem-aventurada, como mãe de Deus, aquela que o tempo todo disse sim à obra de Deus e que, portanto, nos deu, por essa graça, o bendito fruto do seu ventre, que é Jesus. Que cada um de nós acolha no coração a beleza da obra realizada em uma vivente, para que assim a gente possa, diante do ressuscitado, viver as mesmas alegrias que ela viveu. E para concluir com tanta alegria, não é? Nesse primeiro dia do ano, a festa da Santa Mãe de Deus, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que nos mostra o coração, não é, de uma mãe, que é capaz de entender uma outra mãe, e que é capaz também de entender a necessidade do outro. E a história nos diz o seguinte: havia uma senhora casada e que tinha 4 filhos. O seu marido era camelô, e um caminhão desgovernado passou por cima da barraca dele e o matou. E ela ficou com 4 filhos. Como ela nunca trabalhava, porque cuidava dos filhos enquanto o marido trabalhava como camelô, qual o resultado? Essa senhora, não é, tentava de todas as formas ver como provia o alimento dos seus filhos, e para que não faltasse nada, diante de toda aquela dificuldade, daquela tristeza, ela foi vendendo o que havia dentro de casa. Sobrou apenas, depois de ter vendido tudo, um radinho. E ela não vendeu esse radinho porque tinha um programa religioso de rádio que sempre a motivava a ir adiante e a não desistir. E ela respeitava muito a palavra daquele pregador, né, católico, que dizia para ela, sem que ela o conhecesse, né, palavras, né, de fortaleza. Pois bem, um dia faltou alimento. E aquela mulher desesperada, isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, ela, né, ouvindo ali no seu radinho, não é, a palavra daquele homem que disse: olhe, se você tem alguma necessidade, ligue para a gente. Se você quiser pedir alguma coisa, ligue para a gente, nós faremos de tudo para ajudar você. Ela não teve dúvida, ela foi, não é, até a casa de uma pessoa que ela conhecia, que tinha um telefone, naquele período só existia telefone fixo, né? E ela ligou. E quando ela ligou, por um milagre de Deus, o locutor que estava naquele momento no programa de rádio atendeu. E ela disse: olhe, eu estou passando fome com os meus filhos, eu vivo dignamente, sou uma católica praticante, mas tenho muita necessidade. Se alguém puder me ajudar, que está aí nos ouvindo, por favor, pelo amor de Deus, me dê uma ajuda. Enquanto ela estava falando isso, um homem que era dono de uma grande rede de supermercados estava ouvindo ali o programa e disse: ah, mas que bobagem, por acaso alguém precisa de Deus para ter um milagre? Que bobagem, não é? Essa mulher ficar aí pedindo ajuda em nome de Deus. Eu vou ajudá-la e ela vai ter uma lição para mostrar que a gente não precisa de Deus para conseguir o milagre. Foi assim que ele falou, né? Pois bem, o que aconteceu? Ele acabou sabendo onde ela morava, e por causa disso, não é, pegando o endereço, ele falou para os funcionários: olha, tem uma senhora que está precisando de ajuda, e eu vou dar essa ajuda. Pegue o caminhãozinho, encha de todo tipo de alimento, enlatados também, tudo que for necessário, que eu vou levar até a casa dessa senhora. Mas atenção, quando chegar lá, não é, ela certamente vai perguntar: quem mandou, não é, esse grande presente para mim e para os meus filhos? E vocês vão dizer: quem mandou esse presente foi o diabo. É isso que você vai dizer. O funcionário, coitado, ficou morrendo de
de vergonha, não é? Assim, porque não queria dizer aquilo, mas como não queria pedir emprego, não é? Resolveu, né? Dizer o que o patrão estava mandando. Pois bem, prepararam um caminhãozinho, encheram, e o homem foi lá para aquele lugar, entrou aí num lugar muito pobrezinho, e finalmente chegou diante da casa daquela senhora tão pobrezinha. Pois bem, o dono do supermercado estava no volante, e estacionou de tal modo que ele ficou diante da porta daquela casa, e ele disse: não esqueça do que eu mandei você dizer, avisando o pobre do funcionário, né? E quando eles bateram na porta, e quando começaram a entregar, né, os alimentos, aquela senhora veio com os filhos, e piedosamente se ajoelhou ali na calçada, e começou a louvar a Deus, agradecendo ao Senhor pela graça recebida, né, dizendo tantas palavras bonitas, e gratidão a Deus, né, por aquilo que ela tinha recebido. Então o patrão disse: agora chegou a sua vez. Ela não perguntou ainda quem mandou. Vá lá e pergunte a ela se ela não quer saber quem mandou. E quando ela perguntar, você vai dizer, né? Já sabe a resposta, não é? Pois bem, o funcionário sem jeito se aproximou daquela senhora que estava na calçada, ajoelhada, com seus 4 filhos, agradecendo a Deus, e constrangido perguntou: minha senhora, um minutinho só, a senhora não quer saber quem mandou todo esse alimento para a senhora? E aquela mulher piedosa olhou para aquele funcionário e disse: não, meu amigo, porque quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Então, é exatamente isso, né? Então, não se aproximou jamais da vida da virgem a obra do inimigo, e ela, perfeita, teve a sua assunção, para que diante de Deus ela pudesse entregar todo o seu coração contemplativo, como fez ao longo da sua vida. Que cada um de nós viva a alegria desse mistério, e que cada um de nós, com a confiança única e exclusivamente em Deus, coloque a sua vida à disposição da obra do Altíssimo, como convém a nós que acreditamos, como convém a todos aqueles que, a exemplo da Mãe de Deus, se coloca à disposição para realizar pela missão de cada dia aquilo que hoje nos pede o Senhor. Que Deus, portanto, nos dê um ano muito feliz, e que nunca nos falte a intercessão da nossa querida Mãe Santíssima. Que assim seja.